Alô, você tem um minuto? Tá podendo falar? Posso te ligar? Preciso te falar uma coisa. Oi, eu sou a Marcela, mais conhecida por aqui por vocês como Tchela. E esse é mais um episódio do Tá Podendo Falar. Hoje, para variar um pouquinho, eu vou trazer pra cá um tema que já foi muita pauta de terapia minha. Brincadeiras à parte, né? Eu tô sempre falando das minhas sessões de terapia aqui, mas é porque a gente vai falar de um tema que mexe comigo bastante, já mexeu mais e eu estou aprendendo a lidar, que é o fato de eu ser boazinha demais. Quem convive comigo sabe exatamente esse meu perfil de people pleaser, de querer agradar as pessoas, de estar sempre querendo atender às expectativas dos outros. Aquela pessoa que prefere ficar desconfortável do que deixar a outra pessoa desconfortável. Você se identifica com isso? Aquela pessoa que evita conflito o tempo todo, que tenta ser super agradável, compreensiva, fácil de lidar, adaptável a tudo. Eu tô aqui me descrevendo pra vocês. Eu imagino que alguns de vocês que estão escutando vão se identificar com isso, porque é como se a gente inconscientemente estivesse sempre tentando garantir que ninguém se decepcionasse com a gente. E eu vou te falar que isso vira um full-time job, tá? É muito difícil viver assim, dá muito trabalho, gente. E por muito tempo eu confundia isso com maturidade, do tipo, eu não tenho conflito com ninguém, tá tudo bem pra mim. Só que tem uma diferença muito grande entre ser uma pessoa boa e viver tentando ser confortável pra todo mundo o tempo todo. Porque no fundo, você não tá sendo boazinha. Você tá se espremendo pra caber nos lugares, pra se adaptar às pessoas. Então, esse episódio é 100% sobre isso. Sobre o peso invisível de viver tentando corresponder às expectativas dos outros o tempo todo. E eu acho que o grande problema dessa coisa de ser muito boazinha é que de fora isso parece uma qualidade. Ser boazinha é visto como um elogio. É aquela pessoa tranquila, aquela pessoa super compreensiva, que não dá trabalho, que se dá bem com todo mundo. E eu acho que, dando um contexto, né, principalmente nós mulheres, a gente aprende isso muito cedo. A ser educada, não exagerar, não incomodar, não se posicionar, né, não falar as coisas que estão nos incomodando, a não decepcionar as pessoas. E aí você cresce associando amor e aceitação à adaptação. Do tipo, eu preciso ser a pessoa que vai sempre ceder e vou me adaptar a tudo e todos os cenários. Como se, para você ser querida pelos outros, você precisasse o tempo todo ser agradável. Só que isso vai criando um hábito muito perigoso, que é o hábito diário de você se abandonar aos poucos para manter o conforto ao redor. Isso é muito forte, gente. Você já sentiu alguma vez que você não foi 100% você só para agradar as pessoas? E eu acho que tem uma coisa muito cansativa em viver assim. Porque você começa a sentir que precisa corresponder à imagem que as pessoas têm de você o tempo todo. Então é estar sempre disponível, ser aquela companhia leve, que tá sempre de bom humor, ser uma pessoa super paciente, compreensiva. E aí você começa a perceber que você tá falando sim, quando no fim você queria dizer não. A gente já tem um episódio inteiro dedicado a isso. E eu acho que eu vou ter que lembrar agora, mas é um episódio lá no começo que eu fiz sobre esse peso de querer agradar todo mundo. O nome do episódio é esse. E basicamente, quando você quer agradar todo mundo, você tá falando sim pra muita coisa. Você tá concordando em situações que você queria discordar. Eu não sei vocês, mas eu sou muito essa pessoa, eu tô tentando mudar isso, tá? Mas eu já fui por muito tempo aquela pessoa que não conseguia discordar dos outros. Isso no ambiente de trabalho é horrível, né? Porque você tem que discordar, você tem que se posicionar. Eu acho que eu já melhorei muito de uns tempos pra cá, fiz muita terapia pra entender que não tem problema nenhum eu não concordar com o que a pessoa tá falando e eu literalmente falar na cara dela, olha, não concordei com isso. Mas essa pequena desavença, esse pequeno conflito sempre foi um grande desafio pra mim. Então, por muitas vezes, eu só sorri e concordei com as coisas, quando o que eu pensava mesmo era o contrário. Por muitas vezes, só para evitar o desconforto, eu preferi não me posicionar em algumas situações. E claro, eu sempre levo os episódios para um contexto de carreira aqui também, porque é a minha vida, né? Então eu falo muito na minha vida em termos de trabalho. Então, nesse caso, me posicionar numa reunião, ou quando alguém fez alguma coisa que eu não concordo, eu fui lá e falei. Eu comecei a fazer esse shift na minha vida. E eu acho que agora o próximo passo é eu conseguir fazer isso em tudo, né? Na vida pessoal também, com amizades, relacionamentos. Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar trabalhar isso na gente. E é um trabalho diário. Eu sinto que eu tô sempre em conflito comigo mesma quando eu preciso discordar de alguém. Mas a gente tem que se expor a isso. E eu acho que tem um ponto muito delicado, que é, aos poucos, você vai ficando muito boa
em perceber o outro. Então, assim, você sabe falar exatamente o que aquela pessoa quer ouvir. E ao mesmo tempo, você vai se desconectando, se distanciando mesmo de você mesmo. Do que você sente de verdade, do que você quer. Então, é até uma coisa que eu comecei a me questionar um pouco mais recentemente. Por eu já saber que eu tenho esse padrão de sempre muito rápido concordar com a outra pessoa, de não questionar muito, de às vezes ser um pouco mais leve. Nos últimos tempos eu comecei a fazer o exercício contrário, assim. Então olhar pra dentro, tipo, aconteceu uma situação e pensar comigo mesma. Antes de qualquer contaminação externa, né? Antes de ouvir a opinião alheia, eu penso, o que eu realmente achei dessa situação? E como eu vou me posicionar? Porque quando a gente é muito boazinha, no fim do dia a gente tá literalmente abrindo para as pessoas pisarem na gente. O que eu quero dizer com isso? Você não coloca limites. Se você não impõe limites, as pessoas vão criar esse limite para você. Porque só você vai conseguir mostrar para as pessoas até onde vai o seu limite. A gente que tem que ditar isso. E esse é o maior perigo para mim de ser muito boazinha. É você dar margem para as pessoas montarem um pouco ali em você, sabe? E quando você começa a viver muito mais reagindo às expectativas do outro, preocupada com o que o outro vai pensar, pisando em ovos, né? Eu acho que essa é a palavra. A pessoa muito boazinha, ela tá sempre pisando em ovos. Você deixa de ouvir os seus próprios pensamentos. E eu acho que o mais perigoso de estar sempre pisando em ovos é isso. Eu não sei vocês, mas já falei disso num outro episódio também. A gente acaba que, às vezes, isso drena tanto a sua energia, que você se importa tanto com o que os outros vão achar de você, que você chega em casa num dia cansativo e começa a revisitar o seu dia inteiro, tentando achar erro. Tipo, será que isso que eu falei pegou mal? Será que eu desagradei essa pessoa em tal momento? E volto no que eu falei no começo do episódio. Viver assim, né, ter a mente trabalhando desse jeito, é um full-time job, gente. A gente já trabalha muito, a gente vai ter um segundo trabalho que é ficar alimentando essas coisas na nossa cabeça. E tem uma consequência muito importante disso tudo, que é o ressentimento. Porque chega uma hora que você começa a sentir raiva por coisas que, teoricamente, você mesmo aceitou. Então é aquilo que a gente tava falando do setar o limite. Quando você aceita tudo e deixa as pessoas ultrapassarem esse determinado limite, você começa a acumular pequenas frustrações o tempo todo. Você começa a sentir que você tá fazendo demais pelos outros e pouco por você. Que você acolhe muito as outras pessoas, mas quando é você mesma, você não se acolhe. Então, esse é o maior perigo da gente viver nesse modo de pensar. E eu acho importante falar que esse episódio não é sobre você virar uma pessoa fria, nem egoísta, ou uma pessoa indiferente. É muito importante a gente ter empatia, gentileza, né? Eu acho que eu tô falando uma coisa óbvia aqui, mas claro, a gente não tá indo pra um caminho extremo. O problema é quando tudo isso custa a sua honestidade com você mesma. Então acho que assim, pra tudo na vida tem equilíbrio e tem uma linha tênue entre, nesse caso, né, a gente tá falando entre você ser uma pessoa empática que se importa de verdade com os outros, que escuta os outros, mas que também se valoriza, que sabe o seu próprio espaço, sabe o seu próprio limite e comunica isso para as outras pessoas. E aí, eu cheguei num ponto das minhas reflexões, das minhas sessões de terapia, que a maturidade emocional talvez ela tenha muito mais a ver com sustentar esses desconfortos do que evitar eles o tempo todo. Isso foi uma frase que a minha psicóloga me falou na última sessão. Ela falou, talvez não seja sobre você fugir dessas situações desconfortáveis, porque elas vão acontecer, elas precisam, né? Se a gente só foge do desconforto, a gente nunca vai viver coisas maravilhosas. A gente precisa passar pelo desconforto para certas conquistas, para chegar em certos momentos da nossa vida. Mas o ponto aqui é saber lidar da melhor forma, aceitar que os momentos desconfortáveis fazem parte, que você vai se indispor com alguém, que você vai ter que discordar de alguém de uma forma mais firme no trabalho, você vai ter que dar um feedback para alguém que não vai ser nada agradável de falar, mas a gente vai aprender a lidar com isso. E eu acho que as pessoas têm diferentes formas de saber lidar. Eu tava falando disso com algumas amigas num jantar e elas têm um perfil diferente do meu nesse sentido. Elas falaram assim, nossa, eu não vejo problema nenhum em discordar da pessoa ou ter algum tipo de conflito. Inclusive, me dá até tô tentando lembrar o que a minha amiga falou, mas é tipo, me dá até um frio na barriga, assim, sabe? Uma adrenalina, e pra mim é o oposto. Eu fico panicada de ter uma situação onde eu vou ter que ser um pouco mais firme com alguém. Pra mim é muito difícil. Então, inclusive outro dia, quando eu passei por uma situação meio nervoso assim, com uma pessoa, eu olhei pro meu Garmin, o meu relógio, e ele falou assim, período estressante. Enfim, faça alguma coisa pra reverter esse cenário, sabe? O que o Garmin, ele te avisa. Enfim, eu acho que existem formas e formas. As pessoas são diferentes, vão ter pessoas que vão ser mais tranquilas ao lidar com o conflito. Mas pra nós, que temos o selo boazinha demais, eu acho que o jeito é esse, é aprender que a gente vai passar por esses momentos, vai ser desconfortável e tá tudo bem.
Como vocês sabem, sempre temos uma sessão aqui no meio do episódio para trazer algumas diquinhas práticas. Então eu separei 5 coisas que começaram a me ajudar a mudar um pouco essa mentalidade, esse comportamento. A primeira delas foi observar aonde eu estava dizendo sim só por medo de decepcionar. E aí eu posso te trazer uma lista infinita de coisas e vezes que eu falei sim só pra não decepcionar a pessoa. Quantas vezes eu fui num rolê que eu nem queria muito, mas eu não queria decepcionar quem tinha me convidado? Talvez você também já tenha feito isso. E essa culpa é muito ruim, né, que a gente sente. Por que a gente sente tanta culpa? Bom, a segunda coisa foi parar de responder imediatamente tudo e todos. E aí eu não tô falando de responder uma mensagem no WhatsApp. Pode ser também, tá? Mas é criar pequenos espaços antes de você ter uma reação. Muda tudo. Então, assim, respira fundo, entende aquela situação. Porque no meu caso, por exemplo, o meu modo automático é falar o que a pessoa quer ouvir. Então, em vez de ir lá, refletir e ser sincera, muitas vezes, principalmente se você não tem intimidade com a pessoa, né? Eu acho que conforme você vai ganhando essa intimidade, você perde um pouco esse medo. Mas o meu modo automático, normalmente, é ser muito simpática e falar normalmente o que a pessoa quer ouvir. Então, eu comecei a parar, respirar antes e racionalizar um pouco essa minha reação automática. O outro ponto foi entender que limite não é rejeição. Então, se eu estava impondo um limite numa situação, ou se alguém colocava limite numa situação comigo, não necessariamente essa pessoa está me rejeitando ou eu estou rejeitando ela. É muito mais sobre quem está impondo o limite. Você pode amar alguém e ainda assim ter limites com essa pessoa. A quarta coisa foi aceitar pequenas frustrações dos outros sem tentar corrigir essas frustrações imediatamente. O que eu quero dizer com isso? Falei algo que eu sinto que a pessoa não gostou, eu não vou imediatamente pedir desculpa ou tentar me justificar demais e me explicar. Ou recusei um convite porque realmente naquele dia eu tô cansada e eu não tô afim de ir naquele jantar. Eu não vou imediatamente dar uma desculpa mirabolante. Eu posso simplesmente falar, não tô bem, não vou. Isso é difícil no começo, mas eu acho que muda a vida quando você começa a fazer isso. E a quinta e última dica foi entender que ser querida por todo mundo não pode ser o centro da minha vida. Esse não pode ser o meu objetivo de vida, né? É porque eu acho que eu tenho um pouco isso de querer ser gostada por todos e não ficar em paz se eu acho que tem alguém que não gosta de mim. Vocês são assim também? Gente, isso custa muito caro emocionalmente. E pra concluir, eu quero dizer que você ser uma pessoa que é vista por todos como boazinha, uma pessoa leve, é uma coisa bonita. Eu adoro quando alguém fala que eu sou boazinha, que eu sou fácil de lidar. Mas a gente só precisa sempre ter em mente que ser boazinha demais muitas vezes vai significar você estar se abandonando um pouco. Você não vai estar vivendo 100% a sua versão mais autêntica. Bom, eu espero que esse episódio tenha feito você pensar um pouquinho mais. Me conta aqui nos comentários se você se considera uma pessoa boazinha demais. E eu te vejo na próxima semana. Esse programa foi produzido por TNS.